Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os sites de pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que voltam uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Adivinha? Banco de dados. E agora, e os contatos do nosso telefone, hein? Onde que guarda os contatos do nosso telefone? Se você pensou banco de dados, você acertou na mosca. Então agora imagina o seguinte, se bancos de dados estão por aí, eles guardam tantas informações de mundos tão diversos, já pensou no mundo empresarial ou no mundo governamental a importância que tem um banco de dados para esses caras? Agora imagina o seguinte, se esses caras chegam a perder um banco de dados que eles têm, o que acontece? Não é difícil, com certeza, a gente imaginar as palavras, né? Caos total e falência, por exemplo. É por isso que as empresas precisam tanto de profissionais que saibam trabalhar com bancos de dados. E não importa a sua profissão, seja você administrador, analista de negócios, analista de TI, marqueteiro, pesquisador, engenheiro, seja lá o que for, as informações que você usa no seu dia a dia estão com certeza salvas em algum tipo de banco de dados. E saber trabalhar com essa tecnologia vai te dar uma grande vantagem competitiva. Não só na entrevista, mas também para você executar o seu trabalho de forma mais rápida e mais fácil. Muito bem, então agora que você já tem ótimos motivos para aprender sobre banco de dados, vamos nos aprofundar um pouco mais e descobrir, afinal de contas, o que é banco de dados. Para a gente começar, primeiramente, banco de dados não é um banco feito de dados. Olha só que legal essa foto que eu achei aqui na internet. Achei demais isso daqui, tá? Mas banco de dados não é um banco feito de dados. Assim como banco de dados também não é um banco onde você pode depositar dados, tá? Então, banco de dados, o que é? Banco de dados é um repositório sistêmico de informações que são fatos relacionados a alguma coisa. Por exemplo, teu nome, a tua idade, a tua altura são informações relacionadas a você. Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Para começar, por que guardar informações em banco de dados ao invés de usar as boas e velhas fichas de arquivo, lá da época pré-histórica, ou até mesmo, vamos supor, na era digital, usar Excel ou Word? Afinal de contas, todo mundo já sabe mexer com essas tecnologias, né? Por que o pessoal fica inventando tecnologia nova, tipo essa de banco de dados? É que é o seguinte, com a quantidade de informações que existe hoje, somada à quantidade de pessoas trabalhando com essas informações, fácil as coisas podem acabar desse jeito aqui. E daí você imagina como é que vai se achar alguma coisa. Aí o pessoal vai lá, na era digital, converte os arquivos para Excel, para Word, para arquivos, enfim, digitais. E aí, muitas vezes, as coisas terminam desse jeito aqui, como está nessa desktop. E você com certeza deve ter aquele colega que tem uma desktop parecida com essas aqui, né? Então, qual é a proposta dos bancos de dados? Os bancos de dados se propõem a resolver exatamente esse problema, resolver o problema do gerenciamento das informações, solucionando os seguintes problemas. Primeiro, padronização de acesso. Ao invés de a gente usar um software diferente para cada tipo de arquivo, por exemplo, o Word para textos e o Excel para planilhas, em um banco de dados a gente usa uma mesma interface para todo tipo de informação. Segundo ponto, segurança de acesso. Em um banco de dados é possível determinar exatamente quem acessa o quê e mais, auditar quem fez o quê. Ou seja, terminou aquela história de falar não fui eu, porque no banco de dados tem tudo mapeado, quem tem acesso e mais, quem fez o quê. Terceiro ponto, integridade das informações. Esse aqui é muito importante, muito legal. No banco de dados você pode criar regras que impedem as pessoas de salvar informações duplicadas ou incorretas. Ou seja, acabou aquela história de preencher cadastros errados. Isso no mundo das informações é muito importante. Outro ponto, escalabilidade. Em uma planilha Excel, o arquivo do Word, é ótimo de trabalhar, desde que você não tenha grandes volumes de informação. Por exemplo, se você quiser trabalhar num Excel com 200, 300, 1000 linhas, você certamente vai ter problemas de performance e vai ter problemas de manipulação de toda essa quantidade de informações. Já em um banco de dados, não. O banco de dados ele é preparado para escalabilidade, então você pode trabalhar no banco de dados com milhares de linhas, com performance muitas vezes igual ou equivalente
a performance de você trabalhar com poucas linhas. Por último, mas não menos importante, o banco de dados favorece e muito o trabalho em equipe. Em arquivos normais, só uma pessoa pode editar por vez, mesmo que você queira editar a página 1 enquanto seu colega edita a página 2. Porém, no banco de dados, muitas pessoas podem trabalhar simultaneamente com os mesmos dados. E a essa altura talvez você esteja se perguntando, né? Mas como que o banco de dados consegue fazer tudo isso, né? É o seguinte, são 3 elementos. O primeiro elemento que compõe o banco de dados são os arquivos de banco de dados. E esses arquivos, assim como você visualiza outros arquivos da sua máquina, por exemplo, arquivos do Excel, arquivos do Word, arquivos do bloco de nota, no seu Explorer você consegue visualizá-los, você também consegue visualizar os arquivos de bancos de dados no seu Explorer. Não é um bicho de 7 cabeças, são apenas arquivos. Porém, são arquivos diferentes. Por quê? Dentro desses arquivos aqui, a gente pode colocar qualquer tipo de informação. Dentro dos arquivos do banco de dados, a gente pode colocar textos, a gente pode colocar planilhas, a gente pode colocar imagens e muito mais. Tudo que você imaginar, a gente pode colocar dentro de arquivos de banco de dados. E como que nós vamos acessar essas informações? Porque com arquivos normais, por exemplo, com o Excel, você usa o Excel para acessar. Com o Word, você usa o Word. E nos arquivos de banco de dados, como é que a gente faz para acessar? É o seguinte, tem mais 2 elementos que compõem a estrutura de banco de dados. O próximo elemento, além dos arquivos, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, que é um conjunto de programas que intermedia o acesso entre os arquivos de banco de dados e você, podendo apresentar para você as informações de uma forma mais amigável. Normalmente, o banco de dados vai apresentar para você as informações na forma de tabelas, que possuem colunas e linhas, parecido como se fosse o Excel. Por exemplo, se você quiser guardar as informações dos seus amigos numa tabela de banco de dados, provavelmente essa tabela vai ter colunas para identificar as informações de cada um dos amigos. Por exemplo, a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna telefone. E depois você vai ter também linhas para guardar os dados de fato de cada um dos seus amigos. Além do SGBD, um banco de dados precisa de uma linguagem de conversação, que é a forma como nós humanos vamos interagir, como nós vamos conversar com o SGBD para podermos trabalhar com as informações guardadas nos arquivos. Então, olha só que legal. O banco de dados é composto de 3 coisas. O primeiro, os arquivos, que é onde a gente guarda tudo. O segundo, o SGBD, que é o que gerencia tudo. E o terceiro, a linguagem de conversação, que é como a gente vai trabalhar com os dados lá dentro daqueles arquivos do banco de dados. E que linguagem é essa? O banco de dados não fala português? Como é que pode, né? Não, a maioria dos bancos de dados não fala português, pelo menos nenhum que eu conheço. Os bancos de dados eles falam uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem padrão para você conversar com praticamente todos os tipos de bancos de dados que tem por aí no mercado. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, ao longo dos anos, cada um dos fabricantes de bancos de dados acabou dando uma personalizada nesse SQL que é suportado pelo software que eles desenvolvem. E aí apareceu dialetos do SQL. Igual como acontece com línguas, né? Se você for olhar assim, tem algumas palavras às vezes que se fala no norte do país, que no sul do país aqui a gente tem dificuldade de entender. Então é como se surgissem dialetos do próprio português brasileiro. Se você pega internacionalmente, o português de Portugal tem dialetos espalhados aí pelo mundo inteiro. O inglês a mesma coisa, o espanhol a mesma coisa. Com SQL não foi diferente. Então, tem o SQL, a linguagem padronizada, mas surgiram também dialetos. Então, alguns exemplos de dialetos são Transact SQL. Esse é o dialeto falado pelo SQL Server da Microsoft. PLSQL é o dialeto falado pelo banco Oracle, desenvolvido pela Oracle. Isso significa que tem comandos que são entendidos universalmente, porque fazem parte do padrão ISO. Outros comandos vão ser entendidos somente pelo banco de dados que fala aquele dialeto específico. Por exemplo, tem o comando Go, que ele é entendido somente lá no mundo do SQL Server, porque ele é falado somente no dialeto SQL do SQL Server. Já o comando Desk, por padrão, ele é entendido somente lá pelo mundo do Oracle. Já o comando Insert, ou comando Select, ou comando Alter, muitas vezes a sintaxe dele é muito idêntica entre vários bancos de dados distintos. Independentemente do dialeto, é importante a gente saber que ele se divide em 3 grupos. Primeiro, DDL, Data Definition Language. Esse grupo inclui comandos para definir e administrar objetos do banco de dados. Por exemplo, create para criar objetos, alter para alterar objetos e drop para eliminar objetos. Segundo grupo, DCL, Data Control Language. Esse grupo inclui comandos
para controlar o acesso aos dados. Por exemplo, grant para fornecer permissão, revoke para cancelar a permissão e deny para negar permissão. Por último, a gente tem o grupo DML, Data Manipulation Language, que dos três grupos, esse aqui certamente é o mais conhecido, porque ele contempla os comandos usados para pesquisar informações, por exemplo, select, inserir informações, insert, atualizar informações, update, e excluir informações, delete. Os dois primeiros grupos são voltados mais para as pessoas que dedicam a sua carreira a trabalhar com banco de dados. Já o grupo 3, que é o DML, ele é super interessante para qualquer pessoa, independentemente da profissão, porque saber trabalhar com a informação diretamente no banco de dados vai te ajudar a ser muito mais rápido e efetivo nas soluções das coisas e no teu dia a dia. Por exemplo, acessando direto as coisas no banco, você consegue entender e resolver problemas relacionados à informação de forma muito mais rápida, porque você consegue ver os dados crus diretamente no banco de dados, ao invés de só ver os dados transformados ou tratados pela aplicação que está te mostrando o que tem lá no banco de dados. Outra coisa, sabendo DML, você consegue criar na hora consultas e relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão. Então, sabendo o DML, basicamente, em poucos minutos você consegue tomar alguma decisão que te salva um monte de dinheiro ou que te faz ganhar uma grana preta. Então, basicamente, nesse ponto, acho que também te ajuda. E por último, sabendo o DML, você consegue prevenir problemas, porque acessando direto o banco, você consegue conferir se um sistema que usa aquele banco está de fato salvando as informações do jeito que ele deveria, do jeito